De volta com o nosso programa Tudo Posso e vamos falar de saúde. Durante a gravidez ocorrem adaptações na produção hormonal materna para permitir o desenvolvimento do bebê. A placenta é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina, responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo. O pâncreas materno, consequentemente, aumenta a produção de insulina para compensar este quadro de resistência à sua ação. Em algumas mulheres, entretanto, este processo não ocorre e elas desenvolvem quadro de diabetes gestacional, caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue. E para tirar todas as suas dúvidas, nós estamos recebendo em nossos estúdios o ginecologista e obstetra, Dr. Rogério Felizi. Tudo bem, doutor? Como Tudo vai? bem. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Bom, diabetes gestacional é um mal que atinge quantas mulheres, mais ou menos? Então, cerca de 4% das gestações podem aparecer o diabetes gestacional. Então, só para esclarecer para o pessoal de casa, o que vem a ser o diabetes gestacional? Então, conceitualmente, o diabetes gestacional é um diabetes que é diagnosticado durante o período da gestação. Então, são altos níveis de açúcar no sangue que a gente faz o diagnóstico no período da gestação. Nem sempre essas mulheres já eram diabéticas. É isso que eu ia perguntar, mas as que já eram diabéticas têm maior facilidade de desenvolver. Sim, aí elas já têm o diagnóstico, né? Aí você pode ter uma associação. E aquelas mulheres que tiveram, isso é uma dúvida frequente, aquelas mulheres que tiveram diabetes na sua gravidez, elas vão continuar tendo diabetes? Nem sempre. A maior parte delas volta aos seus níveis de açúcar normal. Porém, algumas podem desenvolver diabetes depois também. Então, é algo pontual na gestação que qualquer mulher pode ter? Qualquer mulher pode ter. Aí, existem alguma população... As pessoas que estão predispostas, sim, né? Sim. Existe uma população de risco, né? Então, são aquelas pessoas que começam a gestação já com sobrepeso. Então, são pessoas que têm... Sobrepeso de quanto, doutor? Porque, assim, esse negócio da gravidez é meio complicado, né? Umas aumentam muito, outras 10 quilos, 8 quilos. Isso está relacionado não só com o tanto de peso que ela vai ganhar durante a gravidez, né? O que a gente considera aconselhável é entre 8 a 12 quilos. É aconselhável. A maior parte delas ultrapassa esse limite. Mas que ela começa o pré-natal já acima do peso. Esse que é o problema. Além disso, são mulheres que têm antecedente familiar de diabetes. Então, sua mãe, sua irmã, seus parentes já tiveram diabetes. São pessoas que se alimentam de forma inadequada, ou seja, uma ingestão excessiva de carboidratos, de açúcares, e são pessoas que não praticam atividade física. Então, essas mulheres, com sobrepeso, com alimentação inadequada, com antecedente familiar de diabetes e que são sedentárias, elas têm maior predisposição a desenvolver a doença. E quais são os sintomas, doutor? Nem sempre ela tem sintoma, mas alguns sintomas podem ser infecção urinária de repetição, porque esse excesso de açúcar que ela tem, ele acaba sendo dispensado pela urina também. Então, você acaba tendo uma infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, ou seja, corrimentos de repetição, e às vezes o médico obstetra percebe isso porque o bebê começa a crescer demais. É fácil a gente tentar entender isso. O açúcar da mãe acaba passando para o bebê. Então, esse bebê tem um aporte calórico muito grande. Então, ele cresce mais do que deveria. Então, às vezes, o obstetra acaba observando isso. Poxa, esse bebê está com peso acima do que é esperado para o tempo de gravidez. Então, aí dá para suspeitar da diabetes gestacional. E o que acontece com o bebê nesse tipo de diabetes? Então, além do sobrepeso do isso, bebê. Esse excesso de açúcar, né, esse aporte calórico aumentado para o bebê, pode fazer com que ele tenha, além do grande ganho de peso, quando ele nasce, ele pode ter hipoglicemia neonatal. Então, é aquele bebê que nasce e ele começa a ter hipoglicemia, o açúcar dele cai demais. Por quê? Porque ele está acostumado com um aporte de açúcar muito alto e o pâncreas dele produz muita insulina. De repente, esse aporte acaba e aí ele começa a ter hipoglicemia. Então, geralmente, são bebês que têm que ficar na UTI neonatal nos primeiros dias de vida, porque ele pode ter hipoglicemia e aí pode ser um quadro mais sério. Então, é importante, por isso que é importante o controle glicêmico adequado durante o pré-natal, para que não prejudique o bebê. É o que a gente fala, tem duas coisas que deixam o médico apavorado,
que é o diabetes na gestação e a pressão alta na gestação. Isso. Ambos são prejudiciais para a mãe e para o bebê. Então, quando a gente orienta a mãe, olha, tome cuidado com a sua alimentação, tome cuidado com isso, com aquilo, é porque é prejudicial para ela e é prejudicial para o bebê também. Entendi. Então, a gente revendo tudo que falamos até agora, qualquer mulher pode ter diabetes Qualquer mulher gestacional, pode ter, sim. não é verdade? Mas as que já têm diabetes estão mais predispostas. Na verdade, aquelas que já têm diabetes, elas tendem a ter um descontrole do diabetes dela durante todo esse fator hormonal que você comentou, tudo, ele acaba tendo um descontrole durante a gravidez. Então, aquela mulher que está seguindo, controlando direitinho o seu diabetes, ela piora durante a gestação. Entendi. Bom, não quer dizer, se você tem diabetes gestacional, não quer dizer que você vai ter diabetes no futuro, que a gente já falou aqui. Não tem sintomas muito específicos, só uma infecção urinária, só não, né? Várias infecções urinárias e candidíase e o bebê com sobrepeso. Então, já damos resumimos o que acontece, mas a mulher, ela tem que monitorar, porque senão pode fazer mal para o bebê. Só para orientar o pessoal, né, como que se faz o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é feito com um exame que se chama teste de tolerância à glicose oral. Então, o médico, durante o pré-natal, ele pede um teste que a mulher toma um copo de suco bem doce e ela faz uma medidas seriadas do açúcar, para ver se ele está subindo além daquilo que deveria ou não. E também pelo ultrassom, né? Pelo ultrassom a gente consegue ver o aumento do peso do bebê, que é incompatível com a idade gestacional. E o tratamento, né? Isso é muito importante. O tratamento é fundamental, um acompanhamento nutricional, né? É importantíssimo. E atividade física. Na maioria das vezes, só com acompanhamento nutricional e atividade física, a gente consegue controlar isso. Naqueles casos que não dá, a gente precisa entrar com insulina. Existem algumas pesquisas que estão evoluindo bastante sobre o uso de medicamentos orais para tratar diabetes gestacional. Porém, aqui no Brasil ainda não foi liberado pela Agência de Vigilância Sanitária. Então tá, vamos falar agora. O Rafael tem uma pergunta, aliás, uma pergunta que foi mandada pelo nosso WhatsApp, que é 11 94494 5023. É isso mesmo, Maria. Olha, quem pergunta para a gente aqui é o Wesley, ele é de Cipó, na Bahia. Ele pergunta se diabetes pode causar algum dano, pode danificar a pele, seja da mamãe ou do próprio bebê. Pode causar alguma complicação de pele. Então, Wesley, é assim, ó, o diabetes ele está relacionado com uma alteração da circulação sanguínea da mãe, principalmente. Então, ela pode apresentar lesões cutâneas, principalmente nos membros inferiores, que estão relacionados a um prejuízo da circulação. No bebê, geralmente, não tem lesões cutâneas, mas na mãe pode ter, sim, lesões cutâneas. Outra pergunta é com relação à amamentação, porque o bebê, a gestante tem diabetes gestacional. Aí o bebê vai nascer como que com hipoglicemia, né? Isso. O que acontece na amamentação? Então, essa amamentação ela tem que ser muito bem supervisionada, né? Então, a gente orienta a mãe a amamentar a cada 2 a 3 horas. Para quê? Porque o bebê tem uma probabilidade muito grande do açúcar dele cair. Então, ele tem que estar o tempo inteiro sendo nutrido. E aí é feito o controle glicêmico desse bebê. Então, é uma judiação. Pega o bebezinho, fura ele para medir a glicemia. Mas isso é fundamental, porque se não medir a glicemia, a gente não consegue ter o controle do açúcar do bebê. E esse hipotireoidismo, ele dura quanto tempo no bebê, mais ou menos? Esse hipoglicemia, ele pode durar... hipoglicemia. Pode durar a primeira, segunda semana de vida. Depois, com a amamentação, ele já vai voltando os níveis normais. E a mulher também vai voltando os níveis normais? Sim, a mulher vai voltando. Algumas delas que têm muita predisposição a ter diabetes, elas podem persistir diabéticas, mas a maioria delas volta aos níveis normais. Rafael, tem alguma pergunta a mais? Olha, Maria Cândida, eu sei que assim, no mercado hoje, existe a história, né, da pessoa fazer a aplicação da insulina. E no mercado também, hoje, tem aquela bombinha automática que a pessoa acaba colocando, né, que libera a insulina. No caso da diabetes gestacional, isso também funciona? Resolve isso também, doutor? Sim, pode ser usado. O importante para a gente é que ela tenha níveis glicêmicos adequados. Então, seja pela insulina subcutânea, pela bombinha, não importa. O importa é que ela tenha o controle adequado. Com relação à respiração do bebê, acontece alguma coisa? Então, isso é importante. Como esse bebê é muito grande e ele produz muito líquido amniótico, essa mãe pode entrar em trabalho de parto prematuro. É muito comum a mãe diabética desenvolver trabalho de parto prematuro.
E esse pulmãozinho do bebê, ele tem um processo de amadurecimento pulmonar um pouco mais lento nas pacientes diabéticas. Então, naqueles bebês que nascem antes do tempo, eles podem ter, sim, problemas respiratórios nos primeiros dias de vida. Às vezes tem que ficar na UTI, ter um suporte ventilatório, tudo isso. Bom, Bem grave, bem grave. É complicado porque tudo acontece com o bebê, né? É. Agora, para a gente se prevenir disso, o doutor estava falando manter o peso ideal, que é uns 10 evitar de ganhar muito peso durante a e gravidez. fazer o exercício físico. Sim. Atividade física. Mesmo que seja hidroginástica. Hidroginástica pode ser. A gente orienta muito pilates para gestante, hidroginástica, yoga, mas sempre com um profissional habilitado, né? Mas é muito legal a gestante fazer atividade física. E isso reduz o risco, o índice para você ter diabetes. Para você ter diabetes e, além de tudo, auxilia para a gente no processo do parto também. Com relação à pressão alta, eu soube de casos já de pessoas que perderam o bebê. Pressão alta na nossa opinião dos obstetras, é a coisa que mais prejudica a mãe e o bebê. Então, os níveis pressóricos altos, eles prejudicam a placenta. E a placenta é que leva nutrientes para esse bebê. Em algumas situações, essa placenta ela começa a diminuir o fluxo de oxigênio e nutrientes para esse bebê. Então, esse bebê começa a entrar num processo de sofrimento, de restrição. Então, é só a gente pensar, se ele está recebendo poucos nutrientes e pouco oxigênio, ele começa a ganhar menos peso do que deveria, ele começa a entrar... Então, a gente acompanha a curva de crescimento desse bebê, ele cresce menos do que deveria, então ele começa a entrar numa situação de restrição. Isso chega a uma coisa tão grave que ele pode levar o bebê a óbito. Então, é muito frequente. Mulheres hipertensas que não têm um controle adequado dessa pressão, o bebê pode vir a óbito, sim. E como que se faz esse controle? Vai ter que tomar remédio, né? Sim, existem remédios específicos para gestante, né, com pressão alta. A gente faz um controle, além do controle dos níveis pressóricos, a gente faz um controle laboratorial, porque... Em alguns casos severos, pode levar a alterações de órgãos maternos. Então, às vezes, a gente precisa interromper a gravidez porque a mãe pode vir a óbito. Então, você tem que tirar o bebê porque, senão, os dois vão a óbito. E o ultrassom também é importante, porque pelo ultrassom, pelo Doppler, né, que avalia o fluxo de sangue do bebê, a gente sabe se esse bebê está recebendo nutrientes de forma adequada ou não e se ele está crescendo de forma adequada ou não. Então, isso é uma coisa muito grave, isso que a gente fala e alerta. As gestantes, no período da gravidez, elas têm que tomar muito cuidado com excesso de sal e excesso de açúcar. Então, ao contrário do que se falava antigamente, que a grávida tinha que comer por 2, a gente hoje fala que não, que a grávida tem que ter um controle mais rigoroso ainda. Entendi. É fundamental. No caso, a pressão alta, como o diabetes gestacional, ele é momentâneo, é naquele período ou como que funciona? Sim. A pressão alta também pode aparecer na gravidez, né, que a gente chama da hipertensão da gestante, ou ela pode ser uma mulher que já era hipertensa e essa pressão tende a se agravar no período gestacional. E aí que é um quadro mais complicado ainda. E tem uma coisa que é muito grave, que já foi passado em novelas, uma época, tudo, que chama pré-eclâmpsia, né? Então, essa pré-eclâmpsia é quando a pressão começa a subir de uma forma um pouco mais intensa e, além disso, ela vem acompanhada de alterações maternas. Então, aquela mulher que começa a ficar edemaciada demais, aquela mulher que começa a perder elementos proteicos pela urina. Então, isso é um quadro muito grave que precisa ser controlado. Pressão alta é quanto exatamente na gestação? Então, às vezes, tem mulher que com 13/9 ela já começa a se sentir mal. Por quê? O que acontece? O próprio estado gestacional faz com que a pressão da mulher caia um pouco. Então, quando ela sobe um pouquinho além do que deveria, ela já começa. Então, nem sempre a gente tem pressões assim, 19, 20. Às vezes as pressões são um pouquinho maiores do que deveria, pouca coisa, mas ela já começa a ter sintoma, porque a pressão alta, a pressão da grávida, ela é um pouquinho mais baixa do que a mulher não grávida. Entendi. Nossa, isso são problemas que a gente tem que prestar muita atenção, né? Muita atenção. A pressão alta ocorre mais ou menos quantos por cento? Você tem ideia? Em torno de 10 a 15% das gestantes. Só para mais do que o diabetes gestacional, só para ilustrar para o pessoal de casa, é assim,
as principais causas, hoje em dia, a gente tem um sistema de vigilância no país inteiro com relação às mortes maternas. Porque morte materna significa que houve alguma falha. Então, as principais causas de morte materna é diabetes gestacional e hipertensão na gestante. Então, o sistema de saúde, a gente persegue isso porque você não pode deixar isso acontecer. Morte materna é uma coisa que todo mundo tem pavor. E as principais causas aqui no Brasil ainda são diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Imagina. Eu acho que esclareceu muita gente, algumas grávidas, né, que estão assistindo ao programa, a importância do pré-natal, de acompanhar. Não, pré-natal né? é fundamental. A gente vê casos no Brasil, às vezes no interior do Brasil, de pessoas que descobrem com 6, 7 meses que estão grávidas. Assim, é um descontrole que você sabe que é impressionante. Então, assim, por favor, façam o pré-natal, que é muito importante. Se você quiser mandar alguma pergunta para o doutor, ele ainda aí responde para vocês. No 11 944 94 5023. Obrigada, doutor, de novo. A gente vai fazer o intervalo bem rápido e já voltamos.